Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar agora sobre o caso Robinho, né? Eu não gostaria de fazer esse vídeo, mas é necessário falar sobre uma das coisas mais graves desse mês, né, que aconteceu no mundo esportivo, talvez até do ano, né? Porque, caso vocês não saibam, né, eu acho que é difícil não saberem, o Robinho, que é condenado por estupro coletivo de uma mulher albanesa lá na Itália, há 3 anos atrás, em 2017, foi contratado pelo Santos, mesmo com a denúncia que era sabido de todos, basicamente. Isso não é uma coisa que, estava escondido, tudo isso. Não. Todo mundo já sabia que houve a condenação dele, é só que ainda não tinha havido assim, a liberação das gravações. Basicamente, aqui no Brasil, a gente não sabia o teor das conversas que levaram à condenação dele. E o Santos ignorou a má recepção, já perdeu até patrocinador por causa disso, resolveu contratar o jogador, que tem história no time, né? Vamos lembrar que o Robinho Feio começou a se lançar pelo mundo, né? Pela sua atuação no Santos, né? Principalmente no começo da década de 2000. Só que acontece, né? Em 2012, ele fez uma das coisas mais baixas que a gente pode pensar, assim, que o teor do que foi revelado pela matéria do Globo Esporte, que estará aqui na descrição, G Globo Esporte, chame do que quiser, a mesma coisa, é muito grave, assim, é nojento, é baixo, assim, e por várias coisas. Algumas aqui até as pessoas estão relevando um pouquinho, mas eu estou aqui para falar um pouco sobre isso, porque a gente tem que repudiar isso, porque atletas são referências, são pessoas que muita gente toma como inspiração. E quando a gente vê pessoas que cometem delitos graves, como estupro coletivo, que é uma coisa muito baixa, e pelo que foi dito na matéria, estuprar a mulher para estuprá-la, que é uma coisa ainda pior, é assim, quando eles fazem um negócio desse e ainda continuam em clubes ganhando muito dinheiro, aí algumas pessoas vão falar, mas você está ganhando R$ 10, tem as luvas e as luvas não são baratas, só lembrando aqui. Quando as pessoas ainda conseguem ficar na fama ganhando muito dinheiro, isso é um exemplo péssimo para as pessoas, porque dá a ideia de que se eu for um atleta e se eu for uma pessoa famosa, fizer merda, o fato de eu ser famoso vai me inocentar. Isso não pode acontecer, sinceramente. A gente tem que fazer pressão para que o clube não faça isso, não mantenha ele, porque o exemplo que ele está dando para as pessoas é nojento. O cara está dando um exemplo de que eu posso estuprar uma mulher coletivamente e continuar jogando, continuar ganhando altos salários, que nada vai acontecer a mim porque eu sou o Robinho. Basicamente isso. Isso daqui, na minha opinião, é inadmissível. E eu aqui, comentando agora um pouco sobre o caso do Robinho, basicamente o que aconteceu? O que levou à condenação foi um grampo autorizado pela justiça no celular dele. Aí algumas pessoas conversavam com o Robinho, né, sobre o caso, e o Robinho basicamente negligenciava muito. Ele até foi bem nojento, né, nas suas comentários. Vamos lembrar que ele já foi questionado em 2014, porque o caso é de, se não me engano, 2012 ou 2014. Aí o Robinho negou a acusação, porque ele já estava sendo acusado na época. Ele falou que teve uma relação sexual com a vítima. Vamos lembrar que o Robinho já era casado naquela época, então basicamente ele estava traindo a esposa dele. Eu tô vendo pouca gente comentar isso. Isso é grave também, né? Porque assim, você pode não ser um criminoso, mas você não bate do mau caráter por trair a esposa. E ainda fica pior nisso daí, né? Porque nada fica melhor nisso, só fica pior. Aí acontece, ele admitiu que teve relação com a vítima, mas que foi uma relação consensual de sexo oral. O cara tem a paixão de falar isso na mídia, sinceramente, coisa baixa também. Aí acontece, teve outros envolvidos. No caso de Ricardo Falco, a perícia realizada por determinação da justiça identificou a presença de seu sêmen nas roupas da jovem. Então, assim, basicamente o negócio começa a complicar nisso. Ricardo Falco, um dos amigos do Robinho que está envolvido no caso. Aí a gente vê assim, num diálogo com o Falco, aparentemente se contradiz a respeito da condição da vítima. Ele parece que é uma pergunta, o Falco falando, ela se lembra da situação? Ela sabe que todos transaram com ela? Aí o Robinho, ele cita o nome de um dos amigos, que tem 3 pessoas aqui que são amigos dele, basicamente não são citados os nomes, né? Eles não são citados aqui os nomes, mas eles também são condenados. Eu tenho o nome do amigo 1, tenho certeza que gozou dentro dela. Aí o Falco fala, não acredito, naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar de pé, ela estava realmente fora de si. E o Robinho, sim, né? Isso é uma coisa basicamente absurda, né? Essas escutas foram realizadas a partir de janeiro de 2014, né? Eles também, logo no primeiro mês de monitoramento, por exemplo, uma interceptação mostrou o músico Jairo Chagas, que tocou naquela noite na boate, né? Tudo aconteceu numa boate na Itália, que tocou naquela noite na boate avisando o Robinho sobre a investigação. O jogador, segundo a declaração, respondeu. Acho que essa é a declaração que vai ser a mais nojenta de todas e a que deve repercutir mais. Estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, nem sabe nem o que aconteceu.
Robinho completou. Olha, os caras estão na merda, ainda bem que existe Deus. Olha só, gente, quem coloca Deus nesse negócio tem que ser uma pessoa muito baixa, né? Porque, gente, tanta gente faz merda e coloca ainda no nome de Deus, isso aí é o pior tipo de pecador, né? Se assim podemos dizer. Porque eu nem toquei naquela garota. Depois ele se contradiz, tá, gente? Vi o nome do amigo 2 e os outros fuderem ela. Eles vão ter problemas, não eu. Lembro que os caras pegaram ela, foram o nome do amigo e o nome 2, eram 5 em cima dela. Então, basicamente, tinha 6 em cima dela, 6 pessoas nesse caso, já que o Robinho só ficou olhando. Assim, ele ficou olhando e se divertindo pelo jeito, né? Porque ele foi lá ajudar, ele foi lá impedir os amigos de fazer um negócio. Se ele não fez isso, no mínimo ele é cúmplice, né? Basicamente, assim, uma coisa nojenta, mas ainda piora. Vamos lá. Em janeiro de 2014, o músico e o jogador voltaram a falar sobre o episódio. O diálogo entre os dois transcrito na sentença é o seguinte: a polícia não pode fazer nada, o Robinho dizendo. Eu direi que estava com você e depois fui para casa. Tradução: eu fiz, mas eu vou mentir no depoimento. Daí chega lá o Jairo. Mas você também transou com a mulher? Não, eu tentei. Ah, então assim, pô, tentativa de você. Pô, tentei matar o cara, não consegui, então eu sou inocente. É isso, essa é a defesa. Tentativa de homicídio também é crime, tentativa de estupro também é. Aí vamos lá. Aí chega lá, eu tentei o nome do amigo 1, o nome do amigo 2, o nome do amigo 3. Então basicamente ele falou de 3 pessoas, 3 amigos que pelo jeito conseguiram. Aí o Jairo, eu te vi quando colocava o pênis dentro da boca dela. Aí ele falou, isso não significa transar. Ah, então tá tudo normal, né? Pô, eu tenho que reagir dessa maneira porque não tem como reagir de outra maneira. Isso é uma coisa absurda. Isso aqui, o cara fala com a naturalidade dessa, sinceramente. Aí a investigação também reuniu outras conversas entre os amigos do jogador presentes na boate. Um deles, aqui, identificado como Amigo 4, demonstrou preocupação ao saber do início da investigação. Nome do Amigo 4, né? O Amigo 4 falou: Irmão, tive dor de barriga de nervoso. Eu me preocupo por você, amigo. Resposta do Robinho, segundo as sessões gravadas, foi: Telefonei ao Amigo 3. Ele me perguntou se alguém tinha gozado dentro da mulher e se ela engravidou. Eu disse que não sabia porque me recordo que eu e você não transamos com ela porque o seu pênis não subia, era mole. Nossa Deus. O problema é que a moça disse que o nome do amigo 1, o nome do amigo 2, o nome do amigo 3 a pegaram com força. Aí em outra ligação transcrita no processo estava com o amigo 3. O jogador ressaltou que não havia prova de que fizemos alguma coisa. Os amigos de Robinho saíram da Itália e retornaram ao Brasil durante a fase de investigação. Vamos lembrar que quando você é condenado num país, outro país tem que te extraditar para você cumprir pena. Então, assim, basicamente, quando o Robinho estava jogando na Turquia, isso podia até ser meio que uma proteção, porque até onde eu sei, não sei se a Turquia extradita para a Itália. Tem países que não extraditam. E ele estar no Brasil é meio que uma proteção, porque normalmente o Brasil não extradita brasileiros. Então, isso tem que sempre ser lembrado. Aí, assim, segundo a sentença, numa das conversas monitoradas dentro do carro de Robinho, o jogador e Ricardo Falco combinaram as respostas que dariam à justiça. Falco comentou que a nossa salvação era que não tinha na boate nenhuma câmera que flagrasse eles com a jovem. Em outra gravação do telefone do músico Jair Chagas, ele conversa com uma amiga. A transição diz uma frase dela: Isso é coisa de covarde, pessoas de merda que dão realmente nojo. Concordo. Jairo respondeu o que aconteceu tinha nome, se chama estupro. Diante dos juízes, o músico disse não ter visto cenas de sexo naquela noite. Reconstituição e o depoimento detalhado da vítima. Isso aqui na matéria, né? Na reconstituição feita pela justiça, a vítima de origem albanesa contou que foi ao Cio Café em 21 de janeiro de 2013 para comemorar seu aniversário de 23 anos ao lado de 2 amigas. No dia, a programação da boate era dedicada à música brasileira. Robinho estava na mesma boate com sua esposa. Vamos ver isso aí só para mostrar que ele levou a esposa dele no dia que ele estuprou outra mulher. Isso... Nossa, Deus, que nojento. Ai, vamos lá. Aí acontece. A violência contra a jovem teria ocorrido dentro do camarim usado pelo músico Jairo Chagas, conhecido na comunidade brasileira em Milão. Jairo trabalhou no Cio Café por 9 anos e disse ao GE que todos estavam com o Robinho, né? Todos eles eram brasileiros. No julgamento realizado na sessão do Tribunal de Justiça de Milão, em novembro de 2017, o caso contra os 2 brasileiros foi analisado por um colégio de 3 juízes, como praxe do sistema judiciário italiano. Eram 2 mulheres e um homem. Quem presidiu o julgamento foi a juíza Marolina Panasti, Panazzitti, ainda hoje na 9ª sessão do Tribunal de Justiça de Milão. Ela não quis gravar entrevistas, mas informou em conversa por telefone que se tratou de um julgamento complexo, como costumam ser os relacionados à violência sexual, e que as peças do quebra-cabeça foram sendo montadas aos poucos. Panazzitti informou que as interceptações foram fundamentadas para a condenação
fundamentais para a condenação do jogador e seu amigo. E também o que diz a sentença. As declarações da vítima encontram na instrutoria processual múltiplas confirmações, no relato das outras testemunhas, sobretudo nas conversas interceptadas. Aqui no depoimento à justiça, a vítima disse que conheceu Robinho 2 anos antes do crime, em 2011, em outra boate de Milão. Informou que eu também conhecia 2 amigos do jogador. Acrescentou que no primeiro encontro, Robinho pegou a mão dela e colocou no seu abdômen. Sim, vamos lembrar que ele era casado, tá? Depois, na segunda vez que estiveram juntos, eles dançaram numa festa e o jogador tentou lamber o seu seio, lembrando sempre que ele era casado. Mas ela disse que os episódios não a preocuparam. Eu acho que devia preocupar, tá? Mas vamos lá. Ainda segundo o depoimento, na noite do episódio no Cio Café, a vítima disse que foi ao local convidada por Robinho, convidada por um dos amigos de Robinho, mas que por CMS ele a informou que ela só deveria se aproximar da mesa depois que a mulher do jogador fosse embora. Então, só, né? Lembrando, claro, que ele é casado, assim, ele levou a esposa na boate. Aí ele tava traindo ela, ainda dando instruções para como ele vai, pra mulher lá que tá, como ele tá traindo, assim, sinceramente, né? E isso pra mim já é nojento. Isso aí já devia ser motivo pro cara não entrar no clube. Quem não lembra do caso Icardi, que é uma coisa nojenta? Esse negócio, assim, isso é muito baixo, sinceramente. O cara casado fazer uma coisa dessa já é traição, já é uma coisa nojenta. Agora estupro ainda pior. Vai lá, ainda continua, porque ainda piora. Ele informou que, sim, tá bem. Ela e 2 amigas se juntaram ao grupo de brasileiros que depois passou a ter também a presença de Ricardo Falco. Segundo a vítima, os brasileiros ofereceram várias bebidas alcoólicas, mas apenas ela bebia, pois uma das amigas estava grávida e a outra estava dirigindo. Por volta de 1h30 da madrugada, as 2 amigas foram embora e uma delas se comprometeu a voltar para buscá-la. Depois de dançar com os brasileiros, sem ar e tonta, ela contou ter ido para uma área externa da boate. No momento em que um dos dois amigos do jogador, um dos acusados no processo que corre à parte, tentou beijá-la. Pouco depois, os dois foram para o camarim, onde o mesmo amigo continuou tentando beijá-la. A vítima admitiu ter apenas alguns flashes daquela noite, acrescentando que não tinha condições de falar nem de ficar em pé. Segundo as suas recordações, ela ficou no local sozinha por alguns minutos e percebeu que o mesmo amigo e Robinho estavam aproveitando dela. Aproveitando, basicamente estuprando. Aí ela fala, acredito que o início estivesse fazendo sexo oral em nome do amigo 3. E Robinho aproveitava de mim de outro modo. E depois eles trocaram de papel. Dali não me recordo de mais nada porque eu me encontrei rodeada pelos rapazes e não sabia o que acontecia, disse a vítima no depoimento. Ela ainda afirmou que ouviu o Robinho pedir ao amigo uma camisinha e que ao fim se lembrou de que começou a chorar e que Jairo apareceu para consolá-la. A investigação não precisou o tempo em que os acusados mantiveram relações com a jovem. A vítima contou que começou a chorar depois de ter se dado conta do que havia acontecido. Segundo a investigação, ela deixou a boate carregada pelos brasileiros, primeiro no carro de Robinho e depois no veículo de Ricardo Falco. A sentença observou que as roupas que ela usava foram entregues à perícia, na polícia e analisadas depois do processo. Eu posso ter errado ali a perícia, mas obviamente seriam periciadas. Nos dias seguintes ao episódio, a jovem teve contato com o Falco e um dos outros brasileiros que estiveram na boate através de mensagens no Facebook pelo telefone. Ao primeiro, disse que iria procurar um advogado. Ao segundo, ela chegou a dizer que estava grávida com a intenção de deixá-lo preocupado. Então, ela basicamente mentiu. Robinho, assim, depois alegou que não a jovem não foi induzida, porque no lado da perícia, assim, pelo que aconteceu com ela, ter ficado tonto, tudo isso, com coisas que não acontecem normalmente com bebidas alcoólicas, então, em teoria, ela foi drogada e depois estuprada, que é uma acusação extremamente grave. É como qualquer acusação nesse sentido aqui, do jeito que tá muito grave. Então, assim, o que a gente pode dizer é simples. Se isso aqui não fizer o Santos mudar de opinião, eu vou ser sincero que não sei o que faz, o que essas pessoas vão enxergar como um crime grave. Esse crime é bárbaro. Drogar uma mulher e depois estuprá-la, assim, é uma das coisas mais nojentas que existem. E o fato é que, mesmo com tudo isso, mesmo com esse negócio, o cara ainda tá no clube. Ele ainda não foi dispensado por essa acusação, por tudo que já foi revelado. Isso aí já tem um tempinho já tem algumas horas que foi revelado. E essa matéria já está basicamente nos Trend Topics. Basicamente o GE, que é a página do Twitter, teve mais de 10 mil retweets em um período de 2 horas. Então, assim, muita gente já está sabendo do teor dessa notícia, dessa investigação. E muita gente está compartilhando e mostrando, assim, porque é uma coisa muito grave. E o fato de um cara desse jogando esporte é inadmissível. Já era errado você contratar um cara que já tinha sido condenado.
Agora, quando você sabe do negócio, é inadmissível. Não dá para um clube colocar um jogador condenado que fez coisas dessa natureza no futebol profissional ainda recebendo salário. Isso aí parece uma recompensa. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Se ele mudou, parabéns, aí ele não faz mais isso, tornou uma boa pessoa, parou de trair a esposa, parou de fazer essas coisas nojentas, bárbaras e muito baixas. Parabéns, mas ele tem que pagar por esse crime. Para mim, ele não devia estar em clube de futebol no Brasil, não. Ele devia estar na cadeia. Ou no outro caso, no sanatório, porque tem que ser muito psicopata e maluco, maníaco, pra rir disso. Ele disse que estava rindo. Isso é uma coisa absurda. Então, assim, eu gravo esse vídeo aqui manifestando basicamente uma coisa. Se o Santos começar a querer manter o cara, disse que vai analisar isso na quarta, tem que ter haver muita pressão sobre isso. Se o Santos manter isso, na minha opinião, tem que ser processado. O Santos tem que ser processado porque as mulheres, como é que fica as mulheres quando olham uma coisa dessas? Né? Como é que fica a vítima? Vendo que o cara, depois de tudo isso, ainda está conseguindo os empregos normalmente, está conseguindo jogar e ganhar salário normalmente. Isso não pode ser aceitado, sinceramente. Isso não é inadmissível. É difícil conectar as palavras nesse sentido porque é muito nojento e baixo. É uma coisa assim que realmente me deixou. Acabou com a minha manhã, né? Assim, que coisa. Gente, por esse vídeo é isso, tá? Eu me senti um pouco no dever de falar isso aí, porque as pessoas precisam saber disso, né? O link da matéria está na descrição, vocês podem ler outras coisas. Não li tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Vocês podem ler outros detalhes aqui. E qualquer desdobramento eu vou tentar cobrir aqui no meu canal. Até o próximo vídeo.